Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quinta-feira temos connosco o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar o empate a 0 entre o Benfica e Fenerbahçe, a contar para a primeira mão do play-off de acesso à fase de Liga da Liga dos Campeões. Luís, começo por te perguntar, afinal, o resultado é justo ou não? Sim, diria que acaba por ser um resultado justo, embora que, se olharmos para os highlights, há um bocadinho mais de lances, de oportunidades do Fenerbahçe, ou semi-oportunidades, mas não foi propriamente um jogo com oportunidades flagrantes, foi um jogo com vários remates de fora da área, muitos deles quase inofensivos, e foram duas equipas que, acima de tudo, não quiseram perder o jogo. Portanto, parece-me que o resultado é justo, enfim, podia haver golos, efetivamente, mas não foi, desde logo não foi um jogo bonito, não foi um jogo espetacular, não foi, enfim, não foi um jogo, chamemos-lhe de Champions, foi uma típica primeira mão de duas equipas que não estão assim tão separadas em termos de qualidade. Diria que o Benfica tem, e o próprio José Mourinho assumiu isso, um bocado mais de qualidade individual, mas do ponto de vista coletivo são duas equipas mais equiparadas e, portanto, houve aqui uma clara tendência de um lado e do outro de não correr riscos demasiados para não deitar por terra as hipóteses e para não irem para a segunda mão numa situação desfavorável e que pudesse comprometer a eliminatória e a chegada à Liga dos Campeões. Olhando para as declarações no final do encontro, José Mourinho teve razão em dizer que o Benfica quis empatar? Eu diria que em parte sim, em parte não. Acho que a partir do momento em que Florentino foi expulso, o Benfica quis empatar. Como é lógico, as substituições também de Bruno Lage, que no fundo acabou por ser um bocadinho prejudicado, entre aspas, prejudicado e ao mesmo tempo se calhar réu, optou por tirar Enzo Barrenetxea e deixou Florentino em campo, Florentino já cansado, pois o treinador também não pode controlar a questão do jogador levar 2 amarelos em 3 minutos, mas essa primeira alteração nem seria uma alteração, era uma alteração até ofensiva, portanto, por aí, diria que até ao momento da expulsão, não concordo que o Benfica tenha jogado para empatar, mas a partir do momento em que há a expulsão, o Benfica passa a jogar, portanto, a defender, mantém a linha de 5 que teve desde o início, portanto, desde o início do jogo que o Benfica, face aos dois avançados do Fenerbahçe, optou por defender com uma linha de 5, com Orsens a baixar e com Dedić a fechar dentro, e portanto o Benfica sempre defendeu em 5-4-1. A partir do momento da expulsão, o Benfica passa a defender em 5-3-1 ou 5-1-2-1, era mais ou menos este o esquema, e aí depois já não teve também força para ir mais à frente, mas parece-me que é perfeitamente normal, está a jogar fora, está a jogar num ambiente adverso, e jogar em Istambul todos sabemos que não é um sítio fácil, e está a jogar contra uma boa equipa, com bons jogadores, uma equipa que tem um El Nessiri muito forte em termos de jogo aéreo, um Talisca que, apesar de não ter o fulgor de outros tempos, mas é um jogador que acrescenta muito, e viu-se a forma como ele entrou bastante bem, ganhou a expulsão de Florentino e provoca o golo que seria anulado, mas um jogador que acrescenta muito à equipa. Portanto, eu acho que todos estes condimentos, mas com a expulsão no topo dos tais condimentos, levam a que o Benfica, a partir desse momento, queira ter empatado o jogo. Até lá, diria que foi sempre prudente, mas não me parece que isso seja... Parece-me que aí José Mourinho já está a fazer o seu típico mind game, e bem, a pensar na segunda mão e a tentar também espicaçar o Benfica e, ao mesmo tempo, picar os seus jogadores, embora ele tenha também referido que não era no tom de crítica, e o próprio recuperou quando, de uma forma também exagerada, disse que ele já foi com 10 defesas jogar a Barcelona, na mítica eliminatória entre o Barcelona de Guardiola e o Inter de Mourinho, que Mourinho acabaria por conseguir o acesso à final do Bernabéu. Falaste em algumas opções de Bruno Lage, sentes que o 11 foi surpreendente? Eu diria que não foi... Algumas coisas foram novidade. Eu diria que a Aktürkoğlu foi a maior surpresa.
mais do que a questão dos dois avançados, porque percebeu-se, e nós já fomos falando sobre isto, e falámos sobre isto no Ataque Rápido, que o Benfica surpreende em Nice quando aparece logo com 2 pontas de lança, tem frutos, mas de jogo para jogo, depois o jogo contra o Nice em casa já não foi tão bem conseguido na questão do entrosamento dos dois e na questão do aproveitamento também dos dois. Na Amadora, apesar de Ivanovic ganhar o penalti e Pavlidis concretiza, acho que ainda foi menor, portanto houve um decrescer de qualidade coletiva com esta opção. Não me surpreende nada que para este jogo Bruno Lage tenha optado por deixar um dos avançados no banco. Surpreendeu mais a opção por Aktürkoğlu, que é claramente um sinal e que é um jogador, foi claramente um jogador muito mais talhado para este jogo do que propriamente Sheldrup, que, enfim, tem tido alguns bons momentos, outros nem tanto, ainda não está com a pujança de titular indiscutível. Não sei até que ponto é que também tem depositado em si a confiança máxima ou não. Continua-se também a falar de Benfica andar no mercado à procura de mais um criativo, um jogador forte no 1 para 1, mas não me surpreende que Sheldrup tenha caído. Ainda assim, fiquei algo surpreendido com a opção em Aktürkoğlu, mas que era um jogador muito mais talhado para este tipo de jogo, um jogo mais físico contra uma equipa também mais possante, um jogo mais de duelos e alguém mais batalhador sem bola, e nesse capítulo acho que o turco acrescenta mais do que o Sheldrup. Vou aproveitar essa ponte porque Aktürkoğlu a titular significa que não vai sair? Eu acho precoce concluir-se que não vai sair. Agora colocou um pé dentro e nesta altura diria que estava com um pé e meio fora do Benfica. Agora, não apenas o facto de ter jogado, o facto de José Mourinho, a forma como José Mourinho falou no fim, que também, atenção, não sei se não será um mind game, mas José Mourinho, para quem não ouviu, foi questionado sobre o facto de Aktürkoğlu ter estado do outro lado e ele não criticou, disse que o Benfica pensou meramente no ponto de vista desportivo, em detrimento de um possível encaixe financeiro, e por isso acho que o treinador do Fenerbahçe distanciou-se claramente e, no fundo, atirou a toalha ao chão. Agora, falta uma semana para fechar o mercado, ou falta quase 2 semanas para fechar o mercado. Há esta eliminatória, será concluída, não sabemos com quem é que seguirá para a Liga dos Campeões. Quem for, obviamente, tem outro tipo de robustez financeira, quer no caso do Benfica para manter, quer no caso do Fenerbahçe para comprar. O jogador pareceu estar ligado, pareceu estar compenetrado, portanto, nesse aspecto acho que Bruno Lage tem razão, na forma como ele falou, não tanto na questão do Benfica, o Benfica está interessado em manter Aktürkoğlu e até lhe deu a 7. Enfim, sim e não, porque querendo vender um jogador por 25 milhões não me parece que seja... não é a cláusula, nem lá perto, e por isso é algo que também interessa ao Benfica, mas o jogador aqui pareceu-me compenetrado e com vontade de ajudar e de estar no Benfica. Mas, quando acabar a eliminatória, provavelmente isto vai voltar à tona. Não sei se outros clubes, mas o Fenerbahçe, acredito que ainda se volta a falar sobre isto, até porque o próprio José Mourinho falou da mesma necessidade que se tem falado de Bruno Lage, que é ter mais um criativo. Ele falou de não ter jogadores com capacidade para resolver o jogo. E no final, quando ele disse aquelas declarações de que uma equipa quis empatar e empatou, a outra equipa quis algo mais e não teve capacidade para, não conseguiu, enfim, não teve qualidade, quis ele dizer, e acho que aí ele está claramente a mandar uma bicada interna a pedir reforços que possam decidir jogos. Luís, para terminar e olhando para o futuro, depois deste empate em Istambul, o Benfica sai mais favorito na eliminatória? Sai, apesar de não ter Florentino para a segunda mão, mas parece-me que sai claramente mais favorito do que à entrada. Portanto, jogar em Istambul, como já falámos aqui, é bastante complicado. O Benfica até vai fazendo resultados mais ou menos aceitáveis. As equipas portuguesas, no fundo, conseguem alguns bons resultados na Turquia, mas o risco de poder entrar no jogo da Luz em desvantagem era um risco
complicado. E, além disso, o facto de agora os golos fora não contarem, acho que dá uma vantagem maior ao Benfica, não é? Porque antes, com um 0-0, o Benfica sofrendo na Luz teria que marcar 2 golos, e agora não, mesmo que sofra, tem apenas que marcar um para voltar a ter a eliminatória igualada e depois pode jogar com o fator casa. Não tenho dúvidas que a Luz terá casa cheia, 65 mil a apoiar, portanto passa a ter tudo na mão para seguir em frente. Claro, é uma responsabilidade, mas parece-me que é um sinal bom, é uma responsabilidade boa para a equipa de Bruno Lage, que pelo meio tem um jogo frente ao Tondela que não diria que é um jogo de grande exigência. Não acredito que o treinador vá mudar 11 jogadores, mas acho que poderá poupar alguns. Florentino, por exemplo, deve jogar e se calhar poupar Enzo Barrenetxea ou até o próprio Richard Rios, que voltou a não estar propriamente bem. E ao mesmo tempo a equipa poder aqui refrescar em alguns setores, não tanto a defesa, mas mais o ataque, e estar preparada a 100% para depois jogar na Luz, onde, a meu ver, tem tudo para conseguir seguir em frente e bater uma equipa que nunca nos esquecemos, de José Mourinho, e todos nós sabemos quão mestre José Mourinho é em lidar com eliminatórias, em lidar com situações adversas e em conseguir motivar os seus jogadores, mesmo perante essas adversidades. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Importa ainda lembrar que hoje vamos ter um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências, e um novo episódio do Mundo Fantasy, onde falamos sobre a Liga Portugal Fantasy.